Olá pessoal, como vão todos? Mais uma vez juntos aqui no meu canal Cult 1966, sempre falando de cultura. Por favor, se inscrevam no canal, dê um like, compartilhe, me ajude a divulgar o canal que fala de cultura. A gente fala de livros, filmes, séries e música, mas tentamos abranger aí cultura no geral. Hoje nós vamos falar sobre um filme. O nome do filme é Abril Despedaçado. Eu fiz de propósito, praticamente acabando o mês de abril. Nós estamos acabando o mês de abril. E um abril sombrio, um abril despedaçado, um abril de pandemia, isolamento social, situação econômica, principalmente no nosso país, muito ruim e as pessoas sofrendo. O abril parece mesmo despedaçado. Mas eu vou falar de um filme, cujo nome eu já falei, né, Abril Despedaçado, de 2001, de direção do Walter Salles, concorreu ao Oscar representando o Brasil em 2002, não ganhou, infelizmente, porque é uma obra belíssima. E esse filme é uma adaptação de um livro, também de nome Abril Despedaçado, de um escritor albanês chamado Ismail Kadaré. É uma história, a história do livro se passa em 1930, nas montanhas da Albânia. Albânia é um país localizado no Mediterrâneo, na Península dos Balcãs, próxima da Itália, faz fronteira com a Grécia. E, por curiosidade, é um país que foi comunista de 1946 até 1992. Mas até hoje ele é dirigido pela esquerda. Mas em 1992 o comunismo acabou, como acabou praticamente no mundo inteiro, né? Assim fala esse livro aqui, Ascensão e Queda do Comunismo. Só para curiosidade, né? Porque tem muita gente que não sabe que o comunismo acabou. O comunismo acabou, nem aqui e nem na China existe comunismo. Mas nosso assunto não é esse. Nosso assunto é Abril Despedaçado. A história se passa, como eu disse, no norte da Albânia, no ano de 1930. Conta uma história de uma briga de família, né, baseada num código chamado Kanun, que é um código de honra, um código moral, onde a base é a vingança, né, e o assassinato. Se alguém da minha família mata um membro da outra família, terá que haver a vingança. Então é o ódio cíclico, o ódio se alimentando do ódio. Eu pensei como a direção e a produção do filme foi se basear em um livro, se a história do Brasil é tão rica em confrontos assim. Mas depois eu pensando bem, isso faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana. O confronto, a busca por um inimigo. Se eu não tenho um inimigo, eu crio um inimigo. Parece que isso me faz melhor. Então a história humana é cheia de confrontos assim. Você tem William Shakespeare contando isso em Romeu e Julieta. Você tem histórias, filmes, por exemplo, como uma outra história americana que conta um confronto, um conflito muito forte dentro da sociedade americana, né? Entre muitas outras histórias que eu lembro aqui, Gran Torino, né? Então é assim, são brigas de vizinhos,
briga de famílias, briga de torcidas de futebol, confrontos ideológicos, confronto entre bandidos, a luta pela hegemonia dentro do tráfico. Né? Alguns se baseiam em códigos éticos de honra, né? Outros não. Mas enfim, sempre o confronto. Então, o filme ele é adaptado desse livro, né, do Ismail Kedaré, e a história narrada no filme você passa em 1910, uma briga de família por terras entre os Breves, né, e os Ferreiras. Também tem como base um código moral baseado no assassinato e na vingança. Então, refletindo um pouco, né, essa coisa do conflito, onde você tem um inimigo, ou você cria um inimigo, porque quando você não tem, você cria. Me lembro muito da Guerra Fria. Os Estados Unidos tinha como um país oponente, né? Quem nasceu na década de 60 ou de 70 viu muito isso aí. Você tinha uma oponência aí entre Estados Unidos e Rússia. Né? Você via isso muito nos filmes. Quando a Guerra Fria acabou, os Estados Unidos foram arrumar outros inimigos. Né? Então, os filmes contra a Rússia ou contra a União Soviética foram buscar inimigos no espaço, nos extraterrestres, depois nos terroristas, né? Enfim, sempre tem que haver um inimigo. Né? No diferente, no geral, você confronta com o diferente. Né? Como tem uma canção no disco do Pink Floyd chamado Dark Side of the Moon, chamada Us and Them, nós e eles, ou nós contra eles. Uma música muito bonita, por sinal, e que fala disso. Mas o ódio, ele é cíclico, porque o ódio se alimenta do ódio. Então temos como uma fórmula, né, aquilo que o mestre dos mestres, que é Jesus Cristo, disse certa vez: se alguém te bater numa face, oferece a outra face. Porque essa é a única forma de quebrar a corrente cíclica do ódio, do confronto. Então, o filme é baseado nisso. Você tem personagens como o Tonho, o menino, que tem o apelido de Pacu, tem o pai de família, né? O pai de família, o personagem, ele é executado pelo José Dumont. E o personagem principal, o Tonho, é o Rodrigo Santoro, que faz o papel principal. Mas tem outras participações também de outros atores. E o filme ele é muito forte. Ele é filmado no sertão nordestino, num ambiente árido. A fotografia do filme é muito bela. Mas há um confronto por terra entre os Ferreiras e os Breves, como eu citei. Né? E o Tonho, muito passivo, muito obediente ao pai. Eles já haviam perdido um irmão e o Tonho teria que executar a vingança. E havia uma prática, isso fazia parte do código, por isso que o filme se chama Abril Despedaçado, vou explicar por quê. Porque a vítima, ao ser atingida por uma bala e a camisa ensanguentada, após a sua morte, a camisa era tirada e colocada num varal. Havia uma trégua entre as famílias até o momento que o sangue na camisa amarelasse. Quando amarelasse, era hora da vingança. Então, o Tonho, forçado pelo seu pai,
Ele não tinha uma escolha, ele não tinha... O seu destino era esse, havia um determinismo aí. Ele teria que executar a vingança e, posteriormente, ele teria que ser a vítima também da vingança, porque, como eu disse, havia um ciclo de ódio. Tonho executa a vingança, ele mata seu adversário, oponente da outra família, e passa a ser a próxima vítima. Ele ganhava, a história é muito interessante por narrar esse código. Ele visitava o morto, que ele havia matado, ia no velório, rezava pelo morto, recebia uma tarja preta no braço, porque aquilo simbolizava a trégua. E esperava a hora da sua morte. Então havia uma contagem regressiva até a sua morte, até alguém cobrar o sangue da vítima, até alguém cobrar o sangue do seu oponente. E só que nesse período da trégua há um despertamento. E isso eu não vou contar, não vou dar spoiler. Aqui eu estou contando algumas coisas do filme para aguçar o seu desejo de ver o filme, porque é um filme que ensina muito. Há uma simbologia muito grande dentro do filme que a gente pode tirar. Pois é, então a camisa do morto foi retirada e colocada no varal. A camisa iria amarelar ou amarelou, né? Porque não amarelou totalmente, vocês vão saber por quê. No mês de abril. Então, ali estava selado o destino de Tonho, que passou a mostrar uma certa revolta com aquela situação, né? Passou a desobedecer o seu pai, porque na verdade seus dias estavam contados, ele sabia disso aí. Então é isso. Em um determinado momento do filme, você tem uma outra simbologia. Vocês vão saber em qual momento, mas há uma escolha que Tonho tem que tomar a respeito do seu futuro. Há uma estrada bifurcada, quer dizer, há dois caminhos que ele tem que tomar e ele vai escolher um caminho. Então é isso, pessoal. Abril está acabando, ele está despedaçado. Maio está chegando, mas nós temos escolhas a fazer. Se optarmos pela oponência, pelo confronto, pelo ódio, maio, junho, julho, enfim, o ciclo vai continuar e ele vai continuar despedaçado. Se nós tomarmos o caminho diferente, talvez a gente tenha um maio melhor. Então, é uma história de esperança, uma história muito bonita. É uma história triste, mas é uma história de esperança, assim como é também de esperança, né, o nosso momento. Dias melhores virão. Então, até logo. Mais uma dica aí para todos. Obrigado por assistir o meu canal.